Dia, meu povo, vamos ler nosso devocional? Hoje eu queria ler Juízes 7:8, que diz assim: Assim, Deus fez ir o povo para a sua tenda, e os 300 homens ficaram. E o arraial de Midian estava ali embaixo no vale. Depois da redução para apenas 300 homens, Gideão não tinha mais condições humanas de vencer. O exército inimigo continuava numeroso como os gafanhotos, armado e forte. Enquanto Israel parecia cada vez menor e mais frágil, era impossível vencer com os próprios recursos. Mas era exatamente isso que Deus queria mostrar. A vitória não viria da capacidade humana, mas da intervenção divina. Muitas vezes, Deus permite que nos sentimos limitados, sem forças ou alternativas, para que aprendamos a depender totalmente dele. É quando todas as portas se fecham que vemos a mão do Senhor abrir um caminho. Ele é especialista em transformar impossíveis em testemunhos. Se pudéssemos resolver sozinhos, não chamaríamos de milagre. Mas quando Deus age, não resta dúvida de que foi a sua mão. Quando o impossível está diante de nós, é a oportunidade de Deus mostrar que nada é difícil demais para Ele. Gente, isso aqui é tremendo, porque é exatamente como acontece. É quando não há mais jeito, não há mais solução, quando a medicina fala que acabou, é quando o seu casamento está totalmente destruído, é quando os seus filhos estão perdidos e que você não tem condições de fazer nada. É aí que Deus entra. Porque enquanto a gente pode fazer algo, Deus deixa. Deus ele fica ali paradinho esperando você falar: Senhor, pelo amor de Deus, eu não posso, eu não consigo, me ajuda. Gente, isso aconteceu comigo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sempre fui muito estrategista, eu sempre fui uma pessoa determinada, eu sempre fui uma pessoa que eu fazia, acontecia. E quando eu me vi numa situação bem delicada, por muito tempo eu lutei tudo que eu podia com as minhas forças, tudo que eu podia. E quanto mais eu lutava, mais as coisas davam errado. Porque na verdade, Deus ele queria me ensinar algo naquele lugar. Claro que eu cheguei naquele lugar por minhas escolhas e ali Deus permitiu. Mas enquanto eu não entendi que tudo que eu fazia não tinha jeito, quando eu decidi entregar tudo nas mãos do Senhor, foi ali que ele começou a agir. E não tem coisa melhor do que o agir de Deus. Mas ele só entra quando nós deixamos ele entrar. Ele só entra quando não há mais recurso. Ele só entra quando a gente entende que com as nossas forças a gente não consegue. Porque Deus, ele não divide a sua glória. Deus, ele não quer que a gente sofra no deserto. Ele não quer que a gente sofra com nossos problemas. E não é isso que ele quer. Só que ele quer que nós entendamos que a nossa dependência vem dele. A nossa força vem dele. Tudo que a gente precisa está nele. Então, enquanto a gente continuar tentando, ele não vai agir. Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem que colocar tudo nas mãos dele. Ter fé que ele vai mudar, ter confiança e que tudo é no tempo dele. A gente tem que aprender a esperar e saber que ele tem o controle de todas as coisas. E, gente, na hora certa, ele vai mover, independente da situação, porque não há nada impossível para o Senhor. E a gente precisa entender isso. E aqui ele deixou uma aplicação que diz assim: hoje, entregue a Deus a área que parece impossível na sua vida. Diga: Senhor, aqui eu não consigo, mas eu confio que tu podes. Espere nele e confie que a vitória virá. Com Deus, a vitória virá. Você precisa confiar, você precisa entregar. E nesse tempo, se alinhar. Porque às vezes a gente acha que vai esperar vivendo de qualquer maneira. Aí não vai funcionar, tá, gente? Não vai funcionar. E ele deixou aqui uma oração que diz assim: Senhor, reconheço meus limites e impossibilidades, mas creio que o teu poder não conhece barreiras.
Entrego a ti minhas lutas e espero pelo milagre que só o Senhor pode realizar. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu te convido hoje a entregar os teus problemas, as tuas limitações, os teus gigantes, as tuas lutas, seja ela qual for, seja a área que for. Eu te convido a entregar tudo nas mãos do Senhor e crer, entender que Ele tem o controle da tua vida. Se você caminha com Deus, se você confia em Ele, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, entenda, Ele tem o controle da tua situação, independente do gigante que esteja querendo te paralisar. Deus, Ele pode transformar a tua vida. Basta um toque, basta uma palavra dele. Então continue crendo, continue caminhando, continue seguindo em frente, que na hora certa ele vai transformar e ele vai te dar o seu milagre. Creia nisso. Um dia abençoado, cheio da presença dele. Beijo!